Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Verdão, que se prepara para enfrentar o time de Fortaleza domingo, aí fora de casa. Palmeiras que vai viajar para enfrentar o time do Fortaleza, que vem aí, né, de bastante cobranças. E o Palmeiras, que não tem nada a ver com isso, está disputando aí a primeira colocação, tem os mesmos 10 pontos do líder, vai para cima, vai tentar aí uma vitória e quem sabe assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Verdão? Então assista esse vídeo até o final. O Palmeiras, cara, eu torço contra o Palmeiras, não tem jeito. Ô, Serdã, um beijo no seu coração, do seu netinho, parabéns aí pelo vovô que você é, pelo cara que você é. Eu amo você, Serdã. Quando eu achava que o Abel ia... Pista. Quando eu achava que o Palmeiras ia cair por causa dos reforços, ele achou um jeito de jogar e hoje o Palmeiras tá arrebentando. Tá aí, líder Dá uma olhada. do Flamengo. 15 pontos. Flamengo. 10 do Brasileiro, né, e 2 vitórias na Libertadores. E o Abel teve toda a reformulação, na verdade, né? Eu tenho visto... Mas ele é bom, esse Abel. O Abel, Palmeiras demorou um pouco para engrenar, porque do time do ano passado para esse ano, são 5, às vezes 6 caras novas por jogo. Mas ele ajeitou cara que não jogava. E ele vem ajeitando, mudou o jeito de jogar. Você viu que ele ajeitou o Felipe Anderson? Isso. Ele ganhou o Felipe Anderson, ganhou o Jai. O Jai, que você botou no seu YouTube, que foi o melhor jogo dele. Foi, já jogou bem. Tava assistindo ontem. Tava bom, então, meu irmão, o Abel, vai embora, velho. Vai embora, Abel. Vai embora para Portugal. Vai embora, vai o dinheiro que você ganhou. Você tá milionário. Volta pra Europa, você é europeu, velho. O que você tá fazendo aqui? Ô, Abel, vai embora, velho. Ô, o que você tá fazendo aqui, velho? Você não gosta de nós. Você tá aí com o Cebola, deixa nós em paz, velho. Vai embora. Vai embora pra Portugal, velho. Você já tá com o dinheiro no bolso. O que você quer ficar aqui nesse... Ô, vai embora, Abel. Vai embora, Abel. Vai embora daqui. Vai treinar o Benfica. Porque se você não for embora, o Palmeiras vai ganhar mais 2 títulos esse ano. Souza, 10 segundos. Não tem como não. Esse cara aí... Ele é monstro. Ele já quebrou uns 2 secadores meus já. Vamos deixar o Abel. Maravilha. Boa Páscoa para todo mundo. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe. Que Deus abençoe todo mundo. Que a gente possa ter um mundo melhor, sabe? Viver um pouco melhor. Que as pessoas que têm menos recursos possam ter oportunidades para ter uma vida um pouco melhor. Eu vou terminar com você, Abel, com esse coraçãozinho seu. Nem eu quero ficar, só ele, deixa ele. 30 segundos de Abel Ferreira, um monstro sagrado. Ô desgraça! Ô lazarento, velho! Vai pro Corinthians! Contrata ele! Dá o Tite, dá o Luiz Castro e dá o Dorival, paga o salário e manda pro Palmeiras e vai ele pro Corinthians! Tchau! Segue firme, agora vai até Fortaleza defender ou tentar tirar do Flamengo nos critérios essa liderança do Campeonato Brasileiro. O Maurício falou um pouquinho desse jogo, vamos ouvir. Sim, a gente sabe que o calendário brasileiro é bem complicado, tem muito jogo, a gente tem só o tempo de descansar e de fazer uma preparação não muito grande para o jogo, né? Porque é muita sequência, tem bastante viagem também. Eu acho que a gente tem um grupo muito qualificado e vai ficar dependendo de todos os jogadores ali, né? Porque a gente não sabe exatamente quem vai estar em boas condições por conta de jogo, de viagem, às vezes toma uma pancada ou não. Eu acho que tem que estar todo mundo preparado. Fiquei feliz de poder receber alguns minutos no jogo contra o Inter. Para mim foi muito importante depois de 2 meses fora, para conseguir reconquistar esse ritmo de jogo. Espero conquistar cada vez mais minutos e conseguir minha vaga no time, mas eu acho que todo mundo tem que estar preparado e tem que demonstrar nos treinamentos e nos jogos. Muito bem, o Maurício abriu falando de calendário e o Wilson mandou aqui para você. Wilson! A bola necessária, né? Na hashtag G4 Band Esporte, seguinte, ninguém vai falar da aberração que fizeram com o Palmeiras de jogar na quarta em Porto Alegre, domingo em Fortaleza. É o calendário. Wilson, meu caro, no segundo turno o Palmeiras vai jogar... As 2 em casa. As 2 em casa, cara. Não é que... Será que o cara faz de propósito, o cara que faz a tabela? É que são 5 nordestinos, também vai ser mais difícil não ter essas... Eu acho que... Então, a parte aqui sobre serem 5 nordestinos...
Gente, o Fortaleza, quando ele estava isolado na Série A, ou o Bahia... É ele que se ferra. Então... E tem uma coisa, 18, eu acho sim que a tabela foi muito pesada os 12 primeiros jogos. Você tem... Confrontos. Santos, São Paulo, Corinthians, Flamengo, Botafogo, Inter, nos 12 primeiros jogos. Mas vai fechar mais fácil também. Exato. Então... Volta do Mundial... Exato, né? Beleza. Cansado, com adversários, entre aspas, mais acessíveis. O ambiente dentro do Palmeiras mudou completamente. O ambiente dentro e fora. Externamente dá para ver, há uma onda de otimismo, de entendimento de que as coisas funcionaram, os jogos melhoraram, né? E dentro também há um alívio, né, de que as coisas encaixaram, o jogo está saindo, está fluindo. E imagino que ele vai rodar ainda 2 ou 3 para o jogo lá em Fortaleza. É muito complicado para a gente quando tem domingo, quarta e domingo, porque esse terceiro jogo da semana do domingo, a gente fica meio refém. Você não sabe como quem jogou na quarta voltou, se descansou, como é que tá, se está cansado ou não. Vai dar para saber amanhã só quando sair a viagem. Porque o Palmeiras... Mais 2 viagens. O Palmeiras não divulga relacionado. Então, você fica na imagem lá caçando quem foi, quem não foi, a partir daí, para olhar para um time. Na chegada do hotel sempre tem imprensa lá e dá para saber. Enfim, do ônibus, aí beleza, entendeu? Aí já dá para saber. Então, hoje, eu lamento, fico devendo uma informação. O Maurício deu entrevista, é um sinal de que talvez ele vá para o jogo, né? Normalmente é assim, a imprensa Nossa cobertura escolhe. Hoje é assim, né? Ver foto, vídeo isso. E identificar especular o cara que na imagem oficial. E cartomante, tarô, pai de santo. Jardineiros são sempre importantes. Jardineiro, motoristas, enfim. Varandas. A galera que fica ali e tal, dando uma olhada. É isso, cara, vamos ver. Eu acho que Evangelista vai ser relacionado, tá? O Marcos Rocha fez uma parte do trabalho em campo e depois voltou para a academia, para o núcleo de saúde. Enfim, acho que não vai ter muita novidade não para esse jogo. Estou curioso para saber o que ele vai fazer em La Paz. Muito bem. Isso é que eu estou curioso. Porque aí é um outro desafio na altitude, mas com um cenário diferente, inclusive do ano passado, quando poupou e perdeu. Que aula tática ontem. Esse time aí que não perdia até hoje, né? Não perdeu no ano. Mas pegou nós, né? O Internacional, que tava a imprensa inteira. Os caras! É o maior time do Sul. É bom, sim. Vocês ganharam um jogo importante. Ganhamos um jogo muito importante. Tomaram uma roda no primeiro tempo, não viram a bola. É um bom time. É um bom time, mas concordo o Abel com engoliu você. O Roger. Mas aí o Abel ontem falou, então ele... Cara, não teve chance, tudo monitorado ali. Obrigado, meu amigo. Você é um amigo. Pra amenizar a sua dor ontem, obrigado, né? Seu Bento, Tuti e Domênico. Dodô e Tuti, é isso aí, Dodô. Ontem, cara, eu vou falar pra você, ativei o modo empolgado, hein? Empolgou. Seu Bento, a verdade é que o Palmeiras tava com a boca suja também, viu? Tava com a boca suja. A verdade, mas é sempre assim, e tem que ser assim mesmo, tem que extravasar. Agora, olha só. Tô brincando. Não, sim. O Palmeiras se impôs lá no Beira-Rio, hein, cara? Olha, parecia que o Palmeiras estava jogando no Allianz. Teve mais finalizações, mais posse de bola, jogou melhor. No primeiro tempo acabou não conseguindo fazer o gol, mas merecia ter saído já com o placar, já na frente. E no segundo tempo fez o gol. E aí no finalzinho do jogo, evidentemente, que deu uma recuadinha, né? Pra buscar aquela bola marota, né? A bola vadia, né? E teve ela, mais uma vez o impedimento. E teve ela, né, Domênico? É isso que eu ia falar. Na enfiada do fluxo ali, né? O Paulinho vai fintar o goleiro e sobra pro Alan. Mais uma vez, ali aquele impedimento que a gente consegue detectar com aquelas câmeras maravilhosas que tem. A gente consegue ver se tava mesmo ou não. Não tava, você é louco. Ali eu vou falar, eles estão conseguindo tirar a maior emoção no futebol, que é o gol, né? É quando é muito ajustado, essas coisas assim. Olha, honestamente, eu acho que tem que ter alguém aí pra chegar e falar que, olha, ajustado, muito ajustado, não sabe se tá, não tá, me parece que tá. Rapaz, tem que dar o gol. Tem que dar o gol, não pode. Senão fica uma coisa complicada. Sorte nossa, viu, seu Bento e meus amigos, que nós não estamos precisando aí desses gols aí. Por exemplo, contra o Corinthians já estava 2-0. Ontem estava 1-0. Poderia
ter faltado sim, porque foi uma única oportunidade dos caras, aos 49 do segundo tempo, que o Everton fez uma defesaça cara a cara com o Ener Valencia, que se não é o Everton, o caldo engrossava lá os 2 pontos, hein? Então ontem, 2 pontos pode colocar aí pro Everton. Ainda, vamos ter que ter que contextualizar, né? Não foi um lance criado. Eles deram uma bica na pressão, sobrou a bola pro Ener Valencia e ele fez uma defesaça o Everton. É isso mesmo, cara. Mas do que o Roger tanto... Eu não vi o jogo. O que o Roger tanto reclamou de arbitragem? Teve um lance de possível pênalti do Richard Rios. E foi pênalti. Não foi pênalti. O cara cabeceou o pé do Richard. Uma jogada do Fortaleza no rodada passada. Pera, porque tem um lance aí que é o seguinte. No começo da jogada, você tem que ver a origem da jogada. Tem uma cabeçada, eu não vou me lembrar de qual jogador, cabeceia e deixa o Borré. Ele cabeceou pro Borré fazer o gol. O Borré está em total impedimento, participa da jogada e acaba, inclusive o Everton não faz a defesa, ele vai meio assim, bate no peito do Everton e ele tá impedido, o Borré. Aí ele tá assustado, porque o cara vai cabecear e tá impedido, a bola volta alta e aí o Richard Rios faz o lance do pé. Então, se fosse analisar esse lance, se você for olhar a origem da jogada, o jogador Borré atrapalha o Everton, que não podia fazer a defesa, e aí sobrou a bola no alto e o Richard Rios fez. E mesmo assim o Richard Rios nem tocou no cara, hein? Nem pegou. Esse troço, não. Nem pegou, hein? Olhamos a câmera aí. Não foi nada. Nem pegou. Nada. E ele nem reclamou. Ele só foi reclamar depois. Não reclamou. Ele já saiu abrindo o braço. Eu vou parafrasear o maior ídolo porco, que é o Marcão. Pra ganhar assim, eu teria vergonha. O negócio é o seguinte. Só um minuto. Mano, dá uma segurada, mano. Pera, dá uma seguradinha aí. Você já fala da Naba já? Você fala da Naba já? Mas a assessoria de imprensa do Palmeiras. Eu acabei de te mostrar o lance. Olha de novo. Não, você não mostrou. Eu tô vendo o lance aqui. Olha o lance. O toque de... Como não tá impedido? O Borré tá totalmente impedido. Aqui, ó. Mesma linha. Mas você... Eu vejo que você é mesma linha. A cara dele. O quê? Mas, Mário, deixa eu te falar. Você tem coisas mais importantes pra se preocupar do que isso aí. Não se preocupa com Tá chegando o Dori. Tá chegando o Dori, irmão. Tá chegando o Dori. E outra coisa, hein? Grande parte dessa queda do Ramon. O Ramon só não caiu com o Palmeiras porque eles não queriam dar um gostinho. Pra não ficar vergonhoso. Mas caiu com nós. É isso aí. E já vai já dar na seu Bento, eu quero dizer a respeito de um jogador que entrou bem, que é o Giai. O Giai ontem fez uma partidaça, hein? Partidaça. Calou a boca de vocês, também, 46 cruzeiros, hein? Calou a boca de vocês ontem. Precisa, né? E com certeza, ontem, né, eu até fui perguntar pro Tucci aqui o jogo, ele era um jogo, cara, pra mim, um jogo de dificuldade imensa lá. Palmeiras, o retrospecto não é bom lá no Beira-Rio. O Internacional não tinha perdido esse ano, não sabia o que era perder. Né? E lá, você pode ver, pode anotar aí, não vai perder 3 jogos no campeonato lá. Não vai perder o Internacional lá. Então tem que valorizar muito. Aí eu colocou o Giai ontem, que eu achei que ele ia entrar com o Fux. Cara, esse menino aí... Ele marcou o Bernabé, hein? Ele marcou o Bernabé, que é um grande jogador. Uma em cima dele. Ele jogou muita bola ontem, né? Ele, cara, ocupou o espaço ali que foi destinado pra ele. Ele quase não subiu também. Não tá, né? Tá crescendo, né, Tuti? Vamos fazer primeiro o básico aqui, né? Vamos defender bem. E foi o que ele fez. Na frente dele tava o Felipe Anderson pegando o corredor ali, muitas vezes revezando pro meio, também jogou muita bola. Então o time do Palmeiras ontem, pra mim, cara, taticamente, foi perfeito ali dentro de campo. O time do Abel Ferreira tá voltando, né? Você vê que a gente tá... E é outro time, né? Outro time. Você vê que agora tá com a cara daquele Palmeiras que a gente se acostumou a ver. E aí, quando o Giai... Mesmo assim, a gente ainda tem muito que falar da qualidade técnica dele com a bola. Isso a gente ainda... Ele não se provou. Mas ele marcando foi gigante ontem. E aí, quando o cara marca bem... Quando o time inteiro sabe se postar, não sofrer contra o Internacional, que vocês falaram, é um confronto direto. O Inter vai brigar pelas primeiras posições. E a gente fazendo os 3 pontos ali, é título, entendeu? É buscar começar a pensar em tranquilidade do... Olha só pra realmente o Tuti tem toda a razão, porque a primeira rodada foi Flamengo e Inter lá, e o Flamengo não ganhou dos caras lá. Então, assim, no Rio. Quando você vai na casa dos caras e ganha, esse foi um resultadaço, cara. Você é louco. Ô, Domênico, eu tô vendo o lance aqui, na origem da jogada, que é a cobrança de falta.
O Borré, na hora que ele vai lá de encontro com o Everton, ele tá realmente à frente. Mas os caras não mostram aqui na televisão a imagem congelada na hora do lançamento. Porque eu não tava vendo o jogo do Palmeiras, eu tava vendo o jogo do Corinthians, né? Então mas você viu que tá impedido. Mas não precisa ver o lançamento. O lançamento é o toque de cabeça, mano. É o toque de cabeça já rapidinho. Não, mas o rapaz que tá aqui então, perto da pequena área pra ele. O lance do pênalti eu daria, porque eu acho que esse tipo de lance fora da área é falta e dentro da área. Mas não tem, mano. O pênalti se tem uma falta. Foi nas costas dele. Eu tô falando. O lance do pênalti eu daria a falta, porque eu acho que o Richard Rios, ele é imprudente no lance. Porém, se tem um impedimento no começo da jogada, o lance do pênalti não aconteceria. Só que o lance do impedimento, Domênico, eu não tô conseguindo ver aqui nenhuma imagem de YouTube, porque os caras que postaram alguma coisa tá no TikTok. Eu não tenho conta no TikTok essa porra aí. Então, e as danças que você faz? E as danças que você faz no banheiro, trouxa? Não TikTok, não. Mas tava, mano. Pode E o toque é do rapaz. Não me lembro agora se foi o. Eu não me lembro se é o Fernando que cabeceia. Mas enfim. Foi o Fernando, Dodô. Foi o Fernando. O Fernando. Ele que tá em crise. Queria destacar a jogada gringa, né? O Gomes daquela especialidade de lançamento. O Rios que jogou muita bola. E a tranquilidade. Né, o Rios cruza, o Facundo ali, né? Tranquilidade, né? Parecia o Facundo, né? O cara com uma tranquilidade. Esperar. Se fosse outro, talvez centroavante ali, talvez mandaria por cima. O Facundo dominou e, no cantinho. Depois da dentro. Muita gente fala na América do Sul do bom trabalho que o Galhardo fazia no River Plate, que era justamente a capacidade de desmontar e montar times. Será que não era esse tempo que o Abel tá precisando pra remontar esse Palmeiras e já tá conseguindo já? Claro que tá, porque você for ver o time que jogou ontem, totalmente outro. Você tem 3 jogadores que eram, que são remanescentes de um Palmeiras de 2, 3 anos atrás. O resto é tudo novo, cara. Sim. E ele já começa... Então é mérito dele, né? E mérito dele, outra coisa. O que eu tô vendo ultimamente nesses últimos jogos do Palmeiras, que ele já começa a ter um time que não fica na dependência do Estevão. Hoje o time tem variações de jogadas. Né? Não fica só aquela... O começo do ano tava assim, pegou a bola, no Estevão. Pegou a bola no Estevão. Né? Então agora... Bento, eu vi o lance aqui, viu? O lance aqui pra mim é não impedimento e pênalti. Eu fiquei surpreso com o seu veredito, Maurício. E o Palmeiras... Mas você, mano, né? Pera um pouquinho. O mano não acredita em mim. O senhor tem que me pedir desculpas agora. Porque o senhor não acreditou em mim, foi lá olhar. Quer olhar, não confiou em mim, mano. Que isso? Até no TikTok. Você acha que eu vou falar mentira aqui? Histórico negativo, o Butico. Não, eu vi no YouTube aqui. Eu vi no canal de um porco aqui. Eu acho que é isso, né, dele que tem. Próximo encontro agora é o Fortaleza lá, também outra pedreira. Né, mas perdeu pro Vitória ontem. Perdeu pro Vitória ontem? Perdeu 2 a 1. O Voivoda já é bastante questionado. Então nós vamos lá fazer o serviço também, derrubar o Voivoda depois de 4 anos. Então nós vamos lá, vamos fazer o serviço. Cara, é isso aí. Aquele Diego Barbosa e o Davi Luiz. E ele fez o gol ainda. Fez o gol ainda, mas agora mal. Cara, o Diego Barbosa é horroroso. E o Davi Luiz? Meu chapéu. Vieira, você que acompanha um pouco mais, né? Sim. Eu, honestamente, eu vi só ontem, tá? Eu não tenho acompanhado muito o Inter, mas esse goleiro Antony é fraco, hein, cara? Fraquíssimo, mas ele é reserva, né, Dodô? Ele é reserva. O Rocher é o titular. Só que ele quebrou o dedo, cara. Ele quebrou o dedo, eu acho que foi na primeira rodada contra o Flamengo, cara. É isso aí. Ele quebrou o dedo da mão e vai ter que, inclusive, operar. E aí os caras vão ter que ir com esse menino aí. Foi jogar com a Aliança, né? Foi jogar com a Aliança, cara. Foi jogar com a Aliança e se ferrou. Não sei se teve um goleiro argentino, se não me engano, por causa do dedo. Ele perdeu o dedo. Amputou. Porque não, na verdade, Sombra, Copa de 90, que foi trocando o Islas e depois o Aliança enganchou naqueles ferrinhos da trave que seguram a rede. Isso mesmo. Eu tava assistindo esse jogo ao vivo, cara. Perdeu o dedo. Não, quando ele perdeu foi no treino, porra. Não. Ele quebrou a perna. Ele perdeu no treino. E aí o Islas quebrou a perna. Isso aí, quebrou a perna no... Aí veio pra mim o maior batedor de pênalti que eu gostei. O apelido do goleiro lá virou... Poeiro. Porque ele já sabia que ele poderia enfrentar, porque já tinha o grupo da Libertadores, né? Então ele já chegou falando, olha, se precisar dar tapa na cara de argentino, de Uruguai, porque ele sabia que tinha um jogo. Ele vai dar... Com responsabilidade. Na graça do Senhor. Com responsabilidade. Aí, quando chegou o jogo, os uruguaios já ficaram... Não sei se teve primeiro em casa, depois... Primeiro em casa. O segundo foi lá, né? Já tava jurando ali, né? A gente vê o Pearol como era, né? Sim, não. Ali é bravo. Aí... teve emboscada, ele vai contar. Teve emboscada no campo. Fala do contexto todo o que aconteceu. A história, Vocês vencem o jogo
no primeiro jogo aqui. Isso, a gente venceu os dois. Venceu os dois, né? A gente, assim, tem todo esse contexto, né? E a gente já começou a se preparar para esse jogo, né? E os uruguaios, eles são terríveis também, eles não são santos. Só uma coisa, quando ele fala isso, você já é técnico. Já. A gente chega junto, a gente chega junto. Você pensou que eu falei assim, pô, Filipão. Na minha vez... Na minha vez... Chamou a animosidade agora. Mas assim, Uruguai, cara... a gente vai enfrentar o Uruguai. Esse era um outro jogador, assim, eu queria ter uns 3 Felipe Melo em campo. Imagino, a gana dele do dia a dia, de treinar, de disciplina. É necessário. É necessário, né, cara? E ele é competitivo ao extremo, né? Então, a gente já tinha uma certa relação desde a época de Flamengo, 2003, quando eu trabalhei com o meu pai no Flamengo. E meu pai só acaba subindo ele, né? Acaba oportunizando mais ele naquele time de 2003. E eu tinha, né, um acesso a ele. Meu pai também, como o Felipe é um cara muito competitivo, e eu sempre fazia, né, tá perto ali, sempre dava aquela apaziguada, sempre fazia aquele meio campo. Então, isso ajudou bastante. E ele me ajudou muito, né, em toda a minha trajetória. Mas os uruguaios também usaram isso também, né? Então o jogo em casa já foi muito pegado, já na subida pro túnel ali do Allianz, naquele hall comum que sobe pro campo, já teve provocação, falar de mulher do outro, já teve uns arranca-rabo ali, um quase pegar, e aí a gente ganha o jogo, acaba o jogo, né? Aí a gente também não é fluxicheiro, ele também provoca eles. E aí também de novo, aí os caras esperam lá. Aí vai ter a volta. Vai ter a volta, entendeu? Né? Então, assim, criou-se um clima bastante pesado pro jogo da volta lá. Tanto é que o Palmeiras, acho que, se eu não tenho o número certo, mas assim, coisa de 30 seguranças foi. 30? Foi uma delegação de segurança. Maior que seu elenco, pô. Não, maior. E os jogadores maior que o do meu elenco. E sorte que fizeram isso, né? Não, se não faz isso, era tragédia. Não era tragédia. Ali beirou a tragédia. Então, assim, já foi criando um clima hostil, perigoso ali, né? Então, aí policiamento. Então, quando a gente chega lá em Montevidéu, já tem... um soco em inglês na mochila. Não, policiamento, né? Os próprios... Eu não sei o quanto foi real isso, mas parece que teve uma declaração de um secretário de segurança de Montevidéu que não garantia a nossa segurança, sabe? Então começou uma... E assim, verdade, e o jogo criou um peso muito grande, mas... Eu principalmente procurei me centrar no jogo. Focar no jogo. A gente decidiu aquele dia, entrar com 3 zagueiros, fazer uma linha de 5 para neutralizar a equipe deles, uma equipe que cruzava muita bola na área, jogava praticamente de cruzamentos. E a escalação ou não do Felipe nesse jogo, assim? Ah, tem. Não, sim, aí essa situação que teve, porque né? tinha muito específica direcionada a ele ali, né? Mas chegou a pensar ele não entrar? Então, teve uma situação eu não sei se foi com o Alexandre Matos, que foi questionado assim, como teve essa declaração desse secretário que não garantia segurança se ele fosse, né? E acho que, eu não sei se veio o presidente. Segurança dele, né, também, assim. A segurança nossa. De todo mundo. De todo mundo, se o Felipe fosse. Mas ia cantar. E aí teve uma reunião, eu, o Alexandre e o presidente da época lá, né? Chamou e falou assim, ó... Pro Paulo? Não. Paulo Nobre foi o que me contratou, foi o outro, o careca. O Gagliotti. Né? Chamou e falou assim, falei, gente, então vamos ouvir o Felipe, né? Vamos ouvir o Felipe, vamos decidir juntos isso aqui então, né? De repente o cara também... Aí eu e o Alexandre chamamos o Felipe na minha sala, falou, ô Felipe, tá acontecendo isso, né? Aí ele falou assim... Você quer me tirar do jogo? Eu falei, eu não. Só vocês não viajam se você não quiser. Ele falou, só isso. Levantou, professor, tô no jogo, foi embora. Assim, Não teve conversa, entendeu? Aí falei, fudeu. O homem já tá aí, já tava... Vou levar meu general aqui. Vou levar. Não, e assim, e aquilo ali, né, cara? Caraca. Não, e olha o clima que a gente já viaja. Então, assim, o clube, né? O clube deu a opção dele. Falar, não vamos. Porque no primeiro momento era de tirar. Eu falei, não, eu não vou tirar. Eu não. Com ele. Não, aí nós vamos tirar junto. Né? E aí, acabou que... Não teve nem com o Felipe, não tem muita conversa. Não. Ele tava louco pra pensar no jogo. Vou jogar, tá louco. E aí, vamos lá, treinamos com 3 zagueiros e tal. Aí começa o jogo, cara, assim, os uruguaios daquele jeito. Mas os caras vidrados, né?
Vidrado no Na medalhinha e só. porrada, e o pau cantando, que a gente toma 2-0. Eu falei, puta que pariu, 2-0. Aí a gente faz uma troca no intervalo, a gente tira um zagueiro, tira um volante, põe 2 meia, põe um meia e um atacante. Entra o Bigode, o William Bigode no jogo. Aí o Bigode entra e faz 2 gols, a gente ganha de 3-2. Esse jogo a gente vence de 3-2. Assim... E não vencer há 40 anos. Não, o último quem ganhou, o último jogo lá foi Ademir da Guia, que ganhou no Uruguai. Era 40 que não ganhava no Uruguai. Então, assim, foi um jogo e a maneira com que o jogo foi construído, você perdeu 2-0, virar, as trocas no intervalo, o jeito que o jogo jogado, mas o pau comeu de um jeito que, né? E aquela pagadaria que acaba resultando no Felipe, dando um cruzadão. Então, é que acaba o jogo. Não. Já começou a correria. Aí, apitou, mas o que eu senti ali? Os jogadores nem tanto queriam brigar do Uruguai. Só que a pressão externa, até depois tinha um jogador deles lá que os meninos conheciam, que falou, pô, se a gente não vai em cima de vocês, quem apanhava da torcida era a gente. A pressão torcendo pra... Cara, tanto é que você vê o soco que o Felipe acerta, o rapaz vai meio com a guarda baixa. Ele dá uma gingada esperando que o Felipe também fosse. Só que a hora que ele vê, o Felipe pão nele. Caralho, o Felipe, ele é foda, Ele não esperou, né? É uma galera vindo ele aqui, ó. Não, ele aqui. E você pode ver a expressão. Só o cara vai em banzo também, aqui, ó. Essa é a minha leitura. O cara veio pra não vir. O cara veio pra aquela... o Felipe olhou e falou... A hora que o nego veio e baixou a guarda... Vai deixar você pra... Só que ele sai correndo e eu saio atrás dele. Né? Tem o Roger Guedes, saiu correndo atrás. Mas quando ele dá ele freia ali a chegada dos caras, né? Não, aí vem. Aí o vagabundo fica... Aí eu tô perto, a gente vai lá pro canto. Só que nessa ida nossa lá pro canto, os seguranças do Palmeiras entraram pro campo e tirou o time. Só que a hora que tira o time, os caras fecham, tem um portão de acesso ao campo. O próprio Penharol fecha. O segurança, não tinha polícia, eram uns caras de preto. Um monte de cara com colete preto. Os caras fecharam o portão. E quando a gente volta, não tem pra onde ir. E os caras vindo. Aí os seguranças do Palmeiras foram... Aí os caras botaram, ó, fica aqui atrás. Também era só uma... Não, só cara... E os caras vieram, aí o segura a gente. Então eu tomei uns bicos ali, uns tapa. Porque assim, mas não chegou na... Se não tem os caras ali, ia ser feio. Porque ficou eu, o Felipe, o Guedes, acho que tinha mais um membro da comissão ali. Caralho. E o portão não abria, cara. A gente empurrava no portão e os caras... Pam. Aí o portão abriu. Então assim... O Moisés era do grupo, Moisés? Moisés? Não, o Moisés tinha operado o joelho. Eu lembro de um jogador que ficou no corredor, depois que abriu esse portão, os caras tentaram bater de novo ali. Eles tentaram voltar pra dentro, só que eles não conseguiam, porque o portão ficou fechado e os seguranças do Palmeiras ficaram pra fora. Pô, então esse segurança do Palmeiras deve ter trocado. Não, foi ali, feio. Não, eu vi, pô. Eu tô vendo ali os caras dando aqui, o segurança aqui e eu aqui. Os caras ainda conseguiam me alcançar. Pegava tapa, chute, vinha de voadora. E os caras segurando. Caralho, esses caras aí, e os outros jogadores, o restante desse grupo tava do lado de fora, tava do lado de dentro. Até aí conseguimos abrir, a gente entrou. E aí vamos pra entrevista. Aí, pô... Já saiu dele direto pra coletiva. Não, você faz um jogo assim, espetacular. E o ruim de tudo isso, que não se falou do jogo, cara. O jogo, taticamente, foi... Uma virada de 2-0 pra 3-2. A pergunta que você me fez, qual o grande jogo? Talvez tenha sido esse. Só que o jogo ele se apaga na memória por tudo que aconteceu. E aí, cara, assim, o pau começa a quebrar lá fora, a torcida do Palmeiras começa a apanhar lá. Porque aí os caras vão pra pegar, não tinha muita gente lá, e estavam machucando lá. E aí chega a informação pra gente. Aí que talvez foi um erro nosso ali. Não tem coletiva, vamos embora, entra no ônibus e vaza, porque tava perigoso o negócio. E aí não. Ó, faz a coletiva rápido. Mete o pé. E pé. Eu tô com 4 dedos aqui no pescoço, aqui ardendo, né? Com a adrenalina lá em cima. E assim... E a gente viveu uma semana e, assim, eu ainda talvez não entendesse um pouco da imprensa ainda. Eu era muito jovem ali ainda, né? E essa parte dos blogs, dos blogueiros, era muito novo ainda, né? Hoje a gente já consegue ver mais, difundiu mais, abriu mais a imprensa, né? Então tinha muita conversa. E eu entrei muito nessa pilha. Aí, não, que escalou esse, aquele. Eu falei, pô, fala a fonte, pô. Pô, você só vai ficar falando aí um monte de mentira? Fala a fonte pra mim que eu te explico, cara. Não tem nada disso. E foi isso daí, cara. E aí ficou essa parada... E aí ficou o fala a fonte, mas e assim, o ruim disso é que não se falou do jogo, sabe? Aí tu acha que se não fosse uma coletiva nessa... Não, jamais. Tu não estaria... Jamais, porque assim, normal, o que eu faço? Aí, depois desse dia, aí eu vou tomar banho. Acabou o jogo, ganhou, perdeu?
eu vou tomar banho. Esfria a Eu esfrio a cabeça, aí eu sento com um membro da comissão, falo, ó, o que você viu, quais os números, tal, e aí você vai. Mas foi um grande aprendizado. Mas pra mim, assim, é uma grande história, né, cara? Cara, e só quem viveu aquele clima todo ali, foi o que você falou. E assim... O certo era ter metido ônibus e vamos... Não, a gente viu agora contra o Botafogo no ano passado. Foi, igual. Cara, as autoridades também não responsabilizaram, queriam... Tiraram do caminhão de ciclo, né? Não, eles tiraram a polícia. Não tinha polícia, cara. Tinha os caras de colete preto, só que os caras de colete preto vinham de voadora, pô. Batia na gente, pô. Não, os caras estão tratando no Uruguai um pouco de disseminação pela América do Sul, como se fossem coitados, né? Sim. Não é. Não, assim... Eles vieram aqui, arrebentaram o Rio, chegaram lá... Nossos muchachos foram agredidos no Brasil. O Felipe falou. O Felipe falou o início. Só que aí acalmou também, né? A gente conversou, acho que a direção do Palmeiras conversou com o Felipe e nós colocamos panos quentes. Só que os caras lá pegaram e potencializaram. Aí eles compraram briga com quem adora briga, né? Com o cara errado. Eles acabaram realizando a profecia. Realizando a profecia, pô. E não foi nem o tapa, né? Mas não foi tapa, foi soco na cara. Cruzadão aqui, ó. Eu tava perto ali, assim, né? Até eu assustei, cara. Porque assim, o menino não veio assim. Ele veio assim, pô, eu vou tentar, porque assim. Tem depois... um mongolão, né? E quando ele leva o soco, ele. É isso aí. Porque depois. Ué, correndo atrás do cara. O que a gente entendeu é assim, nem eles queriam brigar, só que a pressão externa, chegar, né? a pressão da torcida, ele falou, se a gente não parte, a gente apanha. Isso. Você pode pegar todo jogo, se o time do. Mas imagina tu correndo assim, vou te pegar de porrada, é o Felipe. Aí não, mas é o quê? Tem que ir. Não, que guarda alta. Não me segura, me segura. Uma vez o cara correu em cima de mim, pô. Outra coisa é o cara correr em cima do Felipe. Em cima de mim o cara vem grandão. E o Felipe com a faixa aqui na mão, já que ele já aqui. Preparado aqui. E acumulou que eles perderam o jogo. Se eu não me engano, eles são eliminados com aquela derrota. E aí potencializou tudo. Né? Teve isso no Flamengo em 90 E o Fala Fonte é isso aí. Ficou, né, cara? Ficou. Ficou marcado o Fala Fonte. Mas pra mim, assim... Mas ele foi um embate, né? Tipo, pra você as informações ali não eram... Não, isso aconteceu, pô. E assim, ó, e o engraçado tinha o Eduardo, que é da ESPN. O Edu Menezes. Edu Menezes, meu amigo. Assim, tinha só ele de brasileiro. Ele falou assim, não, mas eu não falei. Eu falei, não, mas não foi você que falou. Aí tanto que acaba o coletivo, eu vou dar um abraço nele. Eu falei, não é com você não, Edu. Fica tranquilo. Porque assim, não teve pergunta ali, né? Acho que um cara da imprensa local pergunta alguma coisa que reverberou dos blogs. Aí eu falei, mas não foi com ele. Ele falou, mas eu não falei nada. Eu falei, não, mas não foi você. E é meu amigo. Menezes virou nosso amigo também. É meu amigo até hoje, meu irmão até hoje. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que vem de vitória bem importante aí contra o time do Internacional, fora de casa, né, do Beira-Rio. Agora também vai para mais um jogo fora de casa, dessa vez contra o Fortaleza, né, no Nordeste aí. Jogo bastante complicado, bastante difícil. Mas o Palmeiras já mostrou que é um visitante bastante, né, complicado. Então, o Palmeiras tem grande chance sim de trazer aí 3 pontos também contra o time do Fortaleza. Lembrando que esse jogo do Fortaleza é uma sequência, né, de 3 jogos fora de casa. E será o segundo, né? Primeiro foi o jogo contra o Internacional fora de casa. Esse jogo contra o Fortaleza fora de casa também. E depois vai viajar para enfrentar o Bolívar também fora de casa, dessa vez pela competição Libertadores da América. Então, o Palmeiras que tem aí uma sequência bastante difícil de jogos fora de casa, né? Então, esse jogo contra o Fortaleza é muito importante para o time do Palmeiras, que está disputando ali a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Hoje o Palmeiras só está atrás, né? Só está na segunda colocação por conta do critério de desempate, que é o saldo de gols. Então, esses jogos fora de casa, às vezes essas sequências de jogos fora de casa dificulta ali um pouco pro time do Palmeiras, porque assim, fazer uma goleada num time assim, aplicar uma goleada num time fora de casa já é um pouco mais complicado, né? O time já joga um pouco mais fora de casa, já conhece mais o campo. Então, por exemplo, um jogo desse contra o Fortaleza era mais fácil o Palmeiras vencer pelo um placar elástico dentro do Allianz Parque do que, né, na casa do Fortaleza, lógico. Mas isso aí, futuramente, o Palmeiras tem total critério para desempatar no mano a mano. Exemplo,
Hoje o Palmeiras disputa a primeira colocação ali juntamente com o Flamengo. Então, se quer desempatar mesmo, o critério de desempate é no gol. Então, vamos desempatar nos pontos. E tem o confronto direto, vai para cima e desempata o jogo. Desempata a competição. Então, vai esperando, vai galgando. Eu acredito que a sequência de jogos do Campeonato Brasileiro está favorecendo um pouco o time do Palmeiras. Então, o Palmeiras tem que aproveitar, né, pegando esses times um pouco mais frágil agora. Né? Eu falo assim, mais frágil porque estão passando assim, agora o Fortaleza está passando por um momento complicado, então o Palmeiras tem que ir para dentro, tem que ir para cima mesmo. Depois vai enfrentar o Bahia dentro de casa, dentro do Allianz Parque. Depois viaja para enfrentar o Ceará fora de casa, enfrenta o Vasco, né? Fora de casa também, com esse jogo já com o mando de campo vendido, né? O Vasco vendeu o mando de campo, então o Palmeiras tem que aproveitar essas oportunidades. Então tem que ir para cima. Então o time que quer ser campeão também não pode estar escolhendo adversário, nem condições. Então o Palmeiras já está mostrando isso, que é um adversário bastante indigestível, bastante complicado, bastante ruim. Tem que ir para cima e, na minha opinião, acredito que o Palmeiras tem grande chance sim de trazer 3 pontos. Um placar bem favorável aí para o time do Palmeiras fora de casa. Na minha opinião, 2-0 Palmeiras contra o Fortaleza. E vocês, qual o seu palpite, qual o seu placar para essa partida? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.